Fala, gente, voltamos aí com mais um guia de temporada. Esse aqui dos animes da temporada de outubro de 2025. Eu já fiz a parte 1 aí com as continuações, e essa é a parte 2 com os novos animes. Primeiro, uma continuação que ficou faltando lá naquela parte 1, que é desse anime, que conta a história de uma garota que descobre que a família dela tinha uma dívida com um espírito, e esse espírito, em troca, pra acabar com essa dívida, quer que ela case com ele. Ela não aceita, ao invés disso, começa a trabalhar pra ele. E vai seguindo a história a partir daí, conforme os dois vão acabar se apaixonando. Esse aí foi uma surpresa, porque a primeira temporada foi há muitos anos atrás, e quase ninguém esperava que teria uma continuação. Mas tá aí. E agora sim, os novos animes da temporada. Começando com Sanda, que conta a história de um garoto que descobre que é descendente do Papai Noel, e isso dá diversos poderes a ele, incluindo se transformar em um cara muito parecido com o Papai Noel, super bombado, e com diversas habilidades sobrenaturais, incluindo super regeneração. E ele vai usar os diversos poderes dele para tentar ajudar uma garota, que tá tentando descobrir o que aconteceu com a amiga dela, que desapareceu meses atrás do colégio e tá sendo tratado como se tivesse morrido. Eles começam a investigar isso e descobrem uma organização que tá atrás do protagonista também, que quer capturar ele, várias coisas vão acontecendo a partir daí. O estúdio ficou bem conhecido por Devilman e agora Dandadan, o Science Saru, e o diretor fez um anime bem doido há uns anos atrás. Esse aqui parece meio doido em alguns aspectos também, então até combina talvez com ele. A história é baseada em um mangá, e o autor do mangá é o mesmo de Beastars, que também recebeu uma adaptação para anime, e bom, ele tem umas ideias meio diferentes, dá pra ver quem viu Beastars. Então aqui, esperem um anime meio diferentão, com um Papai Noel bombado e uma quantidade razoável de ação. Twisted Wonderland é uma história muito doida, é baseada em um jogo onde o protagonista acaba indo para um outro mundo, em uma escola especial, onde tem um bando de personagens que estão em facções inspiradas em vilões da Disney. É como se fosse aquelas facções de Harry Potter, só que ele tá num colégio feito para treinar vilões, aparentemente. E a história dele se foca em uma das facções específicas que ele vai entrar. Esse aqui chama bastante atenção pela parte visual, tá muito bem animado, e acompanha a história de um jogador que acaba indo parar dentro do jogo que ele estava jogando como personagem dele. Só que o personagem dele era uma mulher, que ele criou lá dentro e já estava super poderosa. Só que ele entra no jogo 200 anos depois da época que ele estava jogando antes. Então muita coisa mudou lá dentro, desde o reinado dele, que era o personagem mais forte. E a gente vai acompanhando as aventuras dele nesse mundo e também personagens dentro do jogo lá que ele conhecia aparentemente quando jogava. A sinopse em si tem várias obras parecidas, mas a parte visual realmente tá muito acima da média. Soltaram um bando de trailers, a produção tá mega adiantada, e é um trailer mais impressionante que o outro, tá muito caprichada essa produção. E o engraçado é que essa stuff nem é chamativa nem nada, então é um caso bastante curioso dessa temporada. Esse aqui é um Isekai, onde o protagonista do nada é atacado por um monstro na Terra, ele morre e vai parar em um outro mundo. Uma deusa reencarna ele, e essa deusa tem um livro mágico, que parece um daqueles livros lá de RPG de mesa, que tem todos os dados do personagem. O protagonista descobre que essa deusa estava enganando ele e rouba o livro dela, antes de ir para esse outro mundo. A partir daí, ele vai se aventurando nesse mundo com as habilidades que ele tem e com as coisas que ele tem do livro também. Tem várias informações privilegiadas ali. Inclusive a localização da irmã dele. Ela foi parar nesse mundo também. No meio do caminho, ele acaba encontrando essa garota aí, essa cavaleira, e pede ajuda dela para tentar encontrar a irmã dele. E eles partem em uma jornada onde ele vai acabar encontrando outros personagens aí que vão se juntar a ele. Tá mais que óbvio aí pelo trailer. E o protagonista tem um probleminha. Ele ganhou só 1 de vida. No caso, no sorteio lá nos dados para ganhar os atributos dele. Então ele tem que usar de muita estratégia nos combates para não arriscar acabar morto. Como vocês devem estar notando pelo trailer, tá cheio de cena em computação gráfica, então não esperem muito da produção. E para quem gosta muito de RPG de mesa, vai ter um bando de referências a isso aqui. Esse aqui acompanha a história de um garoto que ganhou um poder muito ruim em um mundo de fantasia, não é Isekai, ele já estava nesse mundo, mas devido a esse poder ruim dele, ele acabou abandonado e traído pelos colegas dele em uma dungeon, foi deixado lá para morrer, só que ele acabou evoluindo esse poder dele no meio desse processo, que permite a ele invocar guerreiras muito poderosas para lutar no lugar dele. Inclusive, a habilidade dele tem referência a gacha, inclusive, no nome. É basicamente um limited gacha. Então é como se fosse uma habilidade de sorte que ele invoca aí uma guerreira. E bom, ele vai invocando várias guerreiras aí, ficando cada vez mais poderoso, e agora quer se vingar do pessoal que traiu ele. Esse aqui acompanha a história de um cara que dedicou a vida dele a treinar magia, ajudar o príncipe herdeiro nas diversas dungeons que ele enfrentou, desafios, etc. E do nada ele acaba sendo expulso por esse
príncipe, perdendo o cargo dele de mago da corte. Depois disso, ele recomeça a vida dele como um aventureiro, entrando para um grupo a pedido de um amigo dele. E vai seguindo a história a partir daí. Obviamente, ele vai começar a se destacar pra caramba dentro desse grupo, mostrando que ele é muito forte, apesar de ter sido tratado como se não fosse. E, claro, o príncipe herdeiro que expulsou ele já tá até mal aí numa cena, todo machucado. Provavelmente, sem o protagonista, ele não consegue fazer mais grande coisa nas dungeons, desafios, etc. Então é tudo dentro daquele clichê do expulso do grupo. A ideia base é toda a mesma. Então quem gosta desse tipo de clichê, tem muita gente que gosta, dá uma chance pra esse. Não espere muito da produção, mas o diretor tem até alguma experiência em anime de ação, então não deve sair nada horrível também. Já desse anime original, dá pra esperar uma animação superior. Ele acompanha a história de um cara que acaba em um sono criogênico por 200 anos e quando ele acorda, o mundo tá bem diferente. Teve uma grande guerra que devastou a maioria da humanidade. E ele tá andando por esse mundo quando do nada ele é atacado e uma garota, que é um robô na verdade, acaba salvando ele. E mais estranho ainda, ela acaba pedindo ele em casamento logo depois. Uma outra estranheza que o protagonista tem é que ela é a cara da namorada que ele tinha antes de entrar pra esse sono criogênico. E ele não sabe o porquê. De qualquer forma, a história acompanha as aventuras dele nesse mundo devastado ao lado dessa robô aí que parece a namorada dele. A produção tá muito boa, dá pra notar pelos trailers. Tá no estúdio PA Works, que é muito bom nesse aspecto. Todo o anime dele geralmente é bem feito e tá com um diretor experiente também, tanto em ação quanto outros gêneros. Então é capaz de ser um negócio interessante aqui. Esse aqui é um Isekai. Ele acompanha uma cientista que morre e reencarna em um mundo de fantasia como uma filha de um herói lendário e da rainha das fadas. Então, pouca coisa, né, os pais dela. E bom, a gente vai vendo as aventuras dela enquanto ela vai crescendo, inclusive usando os conhecimentos dela de cientista da Terra pra fazer coisas mais absurdas ainda do que os pais dela já fazem. Mas uma coisa interessante aqui é que parece que vai focar muito nesses pais dela. Não são personagens que vão aparecer e desaparecer depois. São personagens constantes na história, mostra inclusive eles de chamego ali, um momento ou outro. Isso aí não é tão normal em Isekais não, geralmente foca só no reencarnado e caso o resto não tá ligando muito. Então eu achei interessante esse aspecto aí de que aparentemente vai ficar muito tempo nessa idade dela mais jovem e focando bastante nesses pais dela. Esse aqui acompanha a história de uma super arma com uma aparência de garotinha e os dois cientistas que criaram ela decidem tratar ela como uma criança normal, criando ela como se fosse filha deles, tentando dar a vida mais pacífica possível a ela, ao invés de tratar ela como uma arma. Esse aqui é um anime de ação com comédia. Ele acompanha um cara que sonhou a vida inteira em se tornar um Kamen Rider e nunca realizou, obviamente, esse objetivo. Mas ele vê um cara assaltando uma loja de conveniência em um certo momento e aí ele decide que chegou o momento dele. Ele bota uma máscara de Kamen Rider e vai lá deter o cara. Depois viraliza na internet, vira comédia a tentativa dele de deter esse cara, mas ele não desiste e decide se tornar um vigilante. E a gente vai seguindo as aventuras dele a partir daí, não só dele, como de outros personagens que também se vestem como personagens de Kamen Rider. O diretor é muito bom com comédia, o estúdio também não é ruim, então pode ser um negócio interessante desse aqui. É basicamente uma comédia com adultos tentando virar vigilantes. E agora uma comédia romântica. Essa aqui acompanha um cara que foi pentelhado a vida inteira pela irmã do melhor amigo dele, e ele acha que devido a esse elemento dela ficar enchendo o saco dele, ela odeia ele, porque segundo a filosofia dele, se você gosta muito de alguém, você não maltrata a pessoa, e é como ele considera. A gente sabe que é óbvio, ela pega no pé dele, porque na verdade quer chamar a atenção dele e gosta dele. Mas ele, claro que não vai notar isso. E bom, ao mesmo tempo ele vai conhecer outras garotas no colégio dele que estão interessadas nele, essa aí é uma delas, e aparentemente a professora é outra candidata aí. Tanto é que ela aparece como uma das personagens mais relevantes aí no visual. Inclusive, eu acho que muita gente vai assistir esse anime só por ela. Eu não faria esse tipo de coisa. Mas eu tô torcendo por ela sim. A história vai acompanhando aí o protagonista, decidindo com quem ele vai ficar. Segundo o clichê, ele vai acabar com a primeira garota lá, que é essa amiga dele, que é irmã do melhor amigo. Inclusive, ela que tá maior na capa e no visual, então isso também dá dica sobre. Mas vai que tem um twist aí e ele acaba com a professora. O ponto em questão é que pra quem curte uma comédia romântica, pode valer dar uma chance pra essa. A staff é competente com esse tipo de anime, então pode ser um negócio pelo menos engraçado aí de assistir. Um outro romance da temporada, esse aqui meio diferente, é sobre uma garota que é especializada em artes marciais e é bem famosa por não ser muito expressiva, que acaba contratada para virar empregada pessoal e segurança do herdeiro de uma família muito rica que tá a todo momento sofrendo tentativa de assassinato, em geral pela própria família dele. Só que tem uma parte esquisita. Ela tem que fingir que na verdade é um robô, já que ele não confia em nenhum humano e não gosta muito de pessoas, já que quase a vida inteira dele vem sendo traído por diversas pessoas que ele conhece ou sofrendo essas tentativas de assassinato. E bom, a heroína principal aceita esse trabalho, ela tá precisando muito de emprego, então ela fica fingindo lá que é um robô
robô empregada pra ele, o que gera situações extremamente malucas. Vai ter ação, obviamente, também, tem umas cenas assim no trailer dela protegendo ele quando ele é capturado ou algo parecido. E o mais interessante aqui, vai ter um final fechado, porque o mangá já acabou faz algum tempo, ele foi bem curtinho, então eu acredito que um anime de uns 12 episódios consiga adaptar todo o material original. Então eu não vou garantir isso, não tem como confirmar, mas tem boa chance da gente ter aí esse anime com um final fechado. A produção tá bem adiantada e a staff tem experiência com esse tipo de anime, então eu creio que eles vão se sair bem. Command Me a Princess conta a história de uma garota que reencarna em uma história que ela tinha lido como a filha de um rei tirano, que dentro da história acaba matando ela no futuro. Então ela faz da missão dela conseguir que o pai dela goste dela, diferente do que aconteceu na história original, pra ele não acabar matando ela no futuro. E vai seguindo a história a partir daí. Alguns vão se perguntar quem é esse personagem, então. Ele é o interesse romântico dela, eu acho que é quase óbvio pelo trailer. E os dados dessa história são meio curiosos. É um mangá coreano, sendo adaptado por um estúdio chinês, que tá em uma parceria com uma produtora chinesa e uma produtora do Japão, que é a Kadokawa, que vai dublar esse anime em japonês também. Inclusive, esse trailer aí tá com a dublagem já em japonês. Pra quem quer um shoujo nível AA de produção, esse aí pode agradar. Esse aqui é um caso curioso, eles vão adaptar várias histórias curtas do autor de Chainsaw Man. Cada um dos episódios desse anime, vão ter 8 episódios, é uma das histórias curtas dele. E cada uma delas vai ter um staff diferente, um estúdio diferente, um diretor diferente. E em geral, pelos trailers, todos estão parecendo adaptações bem caprichadas. Até porque, como a gente só tem que se focar em um episódio, é bem mais fácil fazer um negócio acima da média. Let's Play acompanha a história de uma garota que é uma desenvolvedora de jogos, que cria um jogo dela, e aí ela vê um streaming conhecido xingar pra caramba, falar mal pra burro desse jogo dela, em uma crítica. Ela fica revoltada com isso, só que logo depois descobre que esse cara acabou de virar o vizinho dela, e ele é super gente boa com ela. Fora isso, começam a aparecer vários outros caras na vida dela. É basicamente aquela comédia romântica, onde tem vários caras interessados nela, ela vai ter que escolher um deles. Temos um romance sobrenatural nessa temporada também. Esse aqui focado em uma vampira, que depois de um certo evento acaba se alimentando do sangue do protagonista e adorou o sangue dele. A partir daí os dois vão interagindo e vai rolando um romancezinho entre eles. Mas tem várias cenas muito bonitinhas aí, e o modo que ela fica quando ela tá sugando o sangue dele é muito bizarro. Ela muda de tamanho e tal, tem várias cenas assim. Esse aí deve ser bem feitinho visualmente, já que tá num estúdio muito bom, que é o Phil. O diretor também tem experiência com esse tipo de anime, então pra quem gosta de comédia romântica, leve até, não deve ter nada demais em termos de plot, mas com esse elemento de sobrenatural de vampiro, pode valer dar uma chance. Aqui voltamos pro romance escolar. Esse aqui acompanha a história de um cara que é conhecido por ser extremamente mulherengo no colégio, e ele vai seguindo a vida dele bem, interagindo lá com as garotas mais badaladas que tem dentro desse colégio, e ele vai seguindo bem no colégio com os amigos dele, até que dão uma missão pra ele, de trazer de volta pro colégio um cara que se isolou em casa e parece odiar o protagonista. E a história vai seguindo a partir daí. E esse aqui é mais um que deve ter uma produção acima da média, tá num estúdio muito bom, e ao mesmo tempo tem um diretor muito competente também. E tem um fato curioso que o protagonista tá indo ajudar quem geralmente é o protagonista das histórias. O cara que se isolou, que tem um trauma, algo parecido, é isolado na classe. Aqui o cara que é o popular da classe, na verdade, que é o protagonista. Um outro romance, essa temporada tá cheio deles. Esse aqui acompanha uma garota que tem dificuldade de expressar emoções, e o protagonista tá obcecado em tentar tirar um sorriso da cara dela. Então ele vive fazendo um bando de bobagem lá, palhaçada na frente dela pra ver se tira alguma expressão ali, mas geralmente não consegue. Só que por dentro ela gosta dessas tentativas dele e tal, de interagir com ela, e os dois basicamente vão se apaixonando com o tempo. Ou seja, aquele romance levinho lá, mais focado em vida cotidiana com um pouquinho de comédia. Mas o romance, esse aqui também, focado em vida cotidiana, acompanha a história de um cara que vive se machucando, é um desastrado, e uma garota que vive preocupada com ele, então tá sempre perseguindo ele lá e tentando ajudar ele, pra ele não ficar pior ainda do que ele já geralmente fica, né? Porque... caramba! E obviamente vai começar a rolar um romance entre eles ao longo do tempo. O diretor é bem capaz, o estúdio também, então deve entregar um trabalho ok. Agora um romance de escritório. Esse aqui acompanha uma garota que tem extrema dificuldade de se expressar direito com as pessoas e geralmente é meio ríspida, conhecida até por isso, por ser meio grosseira e mal-humorada com todo mundo, e até por isso ela tem dificuldade de manter os subordinados dela. E bom, chegou um novo subordinado por quem ela se apaixonou à primeira vista. Só que ela tem extrema dificuldade de expressar os sentimentos dela e acaba de novo geralmente sendo meio ríspida com ele. Só que esse cara tem um diferencial, ele consegue interpretar as ações dela corretamente. E aí ele entende que ela tá tentando ser legal com ele, apesar de não parecer pros outros. E a partir daí vai começando a rolar um romancezinho entre eles ao longo do tempo. Outro romance, esse aqui também com adultos, só que medieval. Ele acompanha uma garota que a maioria acha meio esquisita, já que ela adora fazer comidas elaboradas com carnes de monstro, o que não é normal nesse mundo. E ela acaba encontrando um cara que também é muito mal falado pelas pessoas, conhecido como frio
e um cara que a maioria tem medo dele. Só que é meio que um mal entendido, ele não é uma pessoa ruim. E os dois acabam se dando bem, ele gosta até dela e acha interessante essa curiosidade dela por carne de monstros, e ele é muito bom em matar monstros, então combina, né? Então os dois parecem um par perfeito um pro outro, e a gente vai acompanhando a história dos dois, conforme eles vão se apaixonando. Alguns podem estar achando estranho que eu não tô falando da staff da maioria dos animes, é porque não são staffs nada demais. São staffs medianas, ou às vezes meio abaixo da média. Quando for uma staff muito boa, eu geralmente vou destacar. Então, se eu não falar grande coisa aqui da staff, é porque não é uma staff que vale ficar destacando o nome. Falando em animação mediana, esse aqui tá muito bonito. Ele não tem tantas cenas fluidas impressionantes, mas caramba, o design tá bonito demais. Ele acompanha a história de uma garota que foi maltratada pelos caprichos e insultos do noivo dela desde pequena, mas ela suportava pelo bem da família dela. E a coisa ficou ainda pior quando ela ficou mais velha, já que apareceu uma outra mulher que seduziu o noivo dela, que honestamente já não prestava de qualquer forma, mas ainda acusou ela de um bando de crimes que o noivo dela acreditou, e por isso rompeu o noivado com ela. E bom, depois dessa humilhação, ela faz um último pedido se ela pode esmurrar a garota lá que tá ao lado do noivo dela. E ela faz exatamente isso. Ela inclusive já tinha esse apelido aí de ser bem violenta, mas se controlava. E bom, ela espanca todos os nobres praticamente aí desse local, incluindo o noivo dela e essa garota aí que seduziu ele. E depois disso, ela se considera livre, ela pode fazer o que ela quiser agora, nunca mais vai ficar se sujeitando a humilhações e tal como ela fez por tantos anos, e a gente vai acompanhando as aventuras dela a partir daí. E o interesse romântico dela provavelmente vai virar esse cara, que se vocês notarem, por várias cenas, ele tava achando graça enquanto ela tava esmurrando todo mundo lá. E honestamente, é uma heroína bem interessante, bem mais violenta aí que o normal, que se vira muito bem sozinha, e o design dela realmente me chamou muita atenção, tá bem bonito. Mas o romance, aqui de novo meio diferente. Esse aqui é em um mundo onde tem meio animais. Bestiais, eu acho que seria a melhor definição. Enquanto eles convivem normalmente com os humanos, existe certo preconceito dos humanos contra eles. Mas a heroína principal acaba sendo ajudada por esse cara aí, que é um bestial cachorro no começo da história, e depois disso eles vão formando uma amizade, ela vai vendo que na verdade ele é uma pessoa muito legal, embora inicialmente ela tivesse com medo dele, e a história vai seguindo a partir daí com o romance entre esses dois. Só que aparentemente tem uma garota gato, que era amiga desse cara aí, que é um lobo, um cachorro, e ela não tá gostando disso, inclusive vai até ameaçar a heroína principal. Eu creio que ela é apaixonada aí pelo cara cachorro. E ao mesmo tempo, tem um amigo de infância, aparentemente, da heroína principal, que é apaixonado por ela. E ele também não deve estar gostando dela ficar com outro cara lá, que é o bestial. Então, tem um casal secundário, que eu suponho que talvez fique junto. São os dois rejeitados pelos protagonistas, realmente, que talvez acabem virando um casal secundário. E bom, a história é basicamente desenvolvendo esse romance entre eles no colégio. O que chama atenção aqui é a parte visual. Tá muito bonito os designs, tem várias cenas muito chamativas aí. E tá no Milepense, que é um estúdio que já foi muito mal falado anteriormente. É o estúdio de Sekai Shito. Eu já fiz até um desabafo sobre esse anime, que era muito bonito, mas era tudo travado. Não tinha nada se mexendo nas partes de ação e tal, era bem bizarro. Então, quando ele lançou um outro anime, que é esse de Okinawa, o pessoal ficou temeroso com isso também, mas não. Nesse era tudo bonito, os designs bem acabados e tal, detalhados, tudo muito bonito, só que em movimento. Tinha muita fluidez nesse anime. Então aqui parece se manter essa evolução. Não é só um design muito bonito, um negócio bem caprichado, como também tem movimento nas cenas, não vai ser tudo em quadro estático. Então esse estúdio aí é um caso que eu queria destacar aqui de um estúdio que melhorou ao longo do tempo. O diretor é a mesma coisa que eu falei aqui, já que os outros animes que eu citei, ele também era o diretor. Gnosia é baseado em um jogo, ele acompanha a história de um cara que é acordado de um sono criogênico e ele tem a missão agora de descobrir quais pessoas dentro daquela nave que ele tá não são humanos, e sim criaturas que se infiltraram ali, conhecidos como Gnosia. Parece meio que um Among Us a ideia desse negócio aí. E bom, vai seguindo a história com o protagonista investigando aí toda a situação. O Andanse acompanha um cara que vive tentando esconder os pensamentos e sentimentos dele pra se encaixar nas expectativas das pessoas, até que ele conhece uma garota que é o completo oposto dele. Ela é super sincera com os gostos dela, com o que ela faz, com o que ela quer se expressar, e totalmente despreocupada com o que as pessoas acham dela. E ao mesmo tempo ele vê ela dançando, o que anima ele a entrar pro grupo de dança do colégio. E a gente vai vendo que ele é um cara esforçado, que tem talento até pra isso, enquanto vai desenvolvendo também o romance dele, com essa garota aí que chamou a atenção dele no começo da história. O mangá, inclusive, é bastante elogiado. Esse aqui acompanha uma garota extremamente depressiva depois de perder os pais dela, que encontra uma garota misteriosa que diz que quer se alimentar dela, porque ela tem aparentemente uma carne especial, e ela descobre até que ela atrai vários monstros devido a essa carne especial que ela tem. Só que esse monstro em específico não quer se alimentar dela agora, quer esperar ela maturar pra aí sim matar ela e
devorar ela. E ela não sabe porquê, mas se sentiu atraída por essa garota monstro aí e aceita ficar sendo protegida por ela dos outros monstros que querem matar ela, enquanto, na verdade, espera essa garota um dia tirar a vida dela também. Obviamente isso não vai acontecer, ela vai acabar se apaixonando por ela e vice-versa, mas começa basicamente assim. Outro romance, esse aqui com um diferencial que é focado em fanservice. Ele acompanha um cara que quer se tornar um médico de esporte e por isso ele decide trabalhar em uma pensão de atletas. Lá ele conhece várias garotas diferentes que são grandes atletas do colégio dele e fica ajudando elas com várias fisioterapias, massagens, etc. O que vocês já sabem o que vai acabar gerando em termos de cena de fanservice. Inclusive, Gans não mostra, pelo amor de Deus. Então quem quiser ver o trailer certinho e tal, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem um link pro guia escrito. Lá tá o trailer completo e tal pra você ver. Aqui não dá pra mostrar. Mas a ideia é que ele vai ficar ajudando, interagindo com várias dessas garotas aí, dessa pensão que ele tá trabalhando, e com o tempo elas vão acabar se apaixonando por ele. Ele vai ter que escolher uma delas pra com quem ele vai terminar a história. O diretor é bem competente com comédia romântica, mas o estúdio não é aquelas coisas, então não espere nenhuma parte visual primorosa. Mas eles devem levar, pelo menos, de forma mediana a produção. Esse aqui acompanha um grupo de alunos que vai parar em um mundo de fantasia, invocados por um rei e uma princesa, e o protagonista acaba notando que ele veio com atributos um pouco maiores que o normal, e meio diferente dos colegas dele. E originalmente eles foram invocados por esse mundo para derrotar o rei dos demônios, só que o protagonista descobre que, na verdade, o vilão é o rei, e é ele que tá tramando um plano horrível ali por trás dos panos. Depois disso, ele decide sair de lá para poder ficar mais forte e voltar para deter os planos do rei. Nesse processo aí dele se aventurar e ficar mais forte, ele acaba conhecendo essa elfa que vira companheira dele a partir de então, e os dois vão seguindo aí em várias aventuras enquanto tentam se fortalecer. E obviamente o protagonista vai desbravando e conhecendo mais desse mundo no processo. O que chama atenção aqui é a parte visual, tá muito bem feita. Os designs são super detalhados e ao mesmo tempo tem cenas fluidas ali, não é aquele design bonito, mas travado. E tem também uma trilha sonora chamativa, se vocês repararem, tem várias cenas que chamam atenção a trilha sonora. E um outro aspecto positivo é que já foi confirmado que eles terminaram a produção de todos os episódios antes do anime estrear. Ou seja, vai manter essa qualidade por todos os episódios. Então pra quem curte Sekais e quer um muito bem feito, esse aqui pode valer a pena dar uma chance. Ou você talvez queira assistir por essa elfa linda pra caramba, que é o meu caso, por exemplo. Faltou alguns animes que eu vou comentar no Gin Live, que eu sempre faço um dia antes da temporada começar, mas pra quem já quiser dando uma olhada neles ou nos trailers completos dos animes que eu mostrei aqui, dá uma olhada no guia escrito, tem um link pra ele na descrição do vídeo. As datas que muita gente pede também estão lá, eu vou atualizando com o tempo, já que vários animes demoram até pra soltar a data específica de quando vão estrear. E bom, gente, é isso. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. Quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 acumulados. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E bom, gente, é isso. Fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.